O que você faria se, em um piscar de olhos, sua alma fosse arrancada do corpo e lançada em um lugar de purificação, onde a dor é real e o tempo parece não existir? Um homem viveu essa experiência por 3 longas horas, e o que ele viu, o que ele sentiu, ele implora para que você saiba. Como a eternidade se manifesta quando o véu entre os mundos se rasga, revelando um destino que aguarda a todos nós. Prepare-se, pois as revelações que ele trouxe podem mudar para sempre a sua compreensão sobre a vida, a morte e a infinita misericórdia de Deus. Ele se chamava André, um nome comum para um homem cuja vida, até aquele ponto, parecia tudo menos comum. André era um padre, um sacerdote dedicado, cuja fé era a rocha de sua existência. Não era um visionário, nem um místico em busca de experiências extraordinárias. Pelo contrário, sua espiritualidade era prática, focada na liturgia diária, nos sacramentos e no cuidado com sua paróquia. Mas o destino, ou a providência divina, tinha outros planos para ele. Era uma manhã de inverno, fria e úmida, quando André, já avançado em idade e com a saúde fragilizada, foi acometido por uma doença súbita e avassaladora. A febre alta o consumia, e a dificuldade de respirar se tornou excruciante. Seus paroquianos, preocupados, chamaram um médico, que constatou um quadro grave, uma pneumonia fulminante. A equipe médica fez o que pôde, mas a vida de André parecia esvair-se a cada respiração roubada. Em um momento crítico, enquanto os médicos tentavam reanimá-lo, o coração de André parou. Por 3 minutos, segundo os registros médicos, ele esteve clinicamente morto. Mas o que aconteceu nesses 3 minutos transcendeu a medicina, a ciência e a própria compreensão humana. Foi nesse breve, porém eterno, lapso de tempo que André foi levado a uma jornada inimaginável, um vislumbre do purgatório, um lugar que muitos questionam, mas que ele agora sabia, com certeza inabalável, que existia. Quando André despertou, ou melhor, quando sua alma retornou ao seu corpo, havia algo diferente em seu olhar. Uma profundidade, uma quietude que não existia antes. Levou dias para ele se recuperar fisicamente, mas a recuperação da alma, do impacto do que ele viu, seria um processo para toda a vida. Ele estava fraco, mas a urgência em seu coração era palpável. Ele precisava contar. Precisava avisar. Ele havia atravessado o véu e, agora, carregava uma mensagem. André descreveu o purgatório não como um lugar de fogo e enxofre, como muitas vezes é pintado na imaginação popular, mas como um estado de ser, uma purificação intensa, uma sede insaciável por Deus. Ele viu almas, muitas almas, envoltas em uma névoa densa, uma escuridão que não era ausência de luz, mas a ausência da luz divina plena. A dor que ele sentiu não era física, mas espiritual, uma angústia profunda pela imperfeição, pelos pecados não expiados, pelas oportunidades perdidas de amar mais, de servir melhor. Ele relatou que cada alma parecia estar em seu próprio processo de purificação, sua própria jornada de expiação. Não havia interação entre elas, apenas uma consciência individual da própria condição e uma espera, uma ânsia ardente pela união plena com Deus. A dor, explicou André, era o amor divino, agindo como um fogo purificador, queimando as impurezas, as manchas deixadas pelo pecado. Era uma dor necessária, mas também uma dor de esperança, pois cada alma sabia que, ao final daquele processo, a glória eterna aguardava. O que mais impactou André foi a percepção do tempo. No purgatório, o tempo não existe da mesma forma que na Terra. O que para nós são horas, dias ou anos, ali é uma experiência contínua, uma eternidade de purificação que só cessa quando a alma está totalmente pronta para a presença de Deus. Ele sentiu que as 3 horas em que esteve clinicamente morto na Terra foram uma eternidade de purificação para sua própria alma, um vislumbre de um processo que, para muitos, pode durar o equivalente a séculos terrenos. André também descreveu a intercessão. Ele percebeu, com uma clareza avassaladora, que as orações dos vivos são como bálsamos, como raios de luz que penetram aquela névoa densa, acelerando o processo de purificação das almas. Ele sentiu, em sua própria experiência, o alívio que as orações de seus paroquianos lhe trouxeram. Era como se cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada missa oferecida, fosse uma gota de orvalho em um deserto árido, trazendo consolo e acelerando a libertação.
Eles precisam saber, André sussurrava, com a voz ainda fraca, mas carregada de uma convicção inabalável. Precisam saber que o purgatório é real, que a misericórdia de Deus é infinita, mas que a purificação é necessária. E, acima de tudo, precisam saber que não estão sozinhos. Que suas orações têm um poder imenso, um poder que transcende a morte. A história de André se espalhou rapidamente por sua paróquia, e depois para além dela. Alguns duvidaram, é claro. Como poderia um homem ter visto o purgatório? Seria um delírio da doença, um sonho vívido. Mas aqueles que conheciam André, que testemunharam sua transformação, sabiam que algo profundo havia acontecido. Sua fé, que já era sólida, tornou-se um farol. Sua pregação ganhou uma nova urgência, um novo fogo. Ele falava do purgatório não com medo, mas com uma profunda compaixão e um amor ardente pelas almas. André passou o restante de seus dias dedicando-se ainda mais à oração pelas almas do purgatório. Ele incentivava seus paroquianos a fazerem o mesmo, a oferecerem sacrifícios, a participarem da missa, a recitarem o terço, tudo em sufrágio pelas almas que ainda esperavam a plenitude da visão de Deus. Ele explicava que cada ato de caridade, cada renúncia, cada oração, era como um tijolo na construção da ponte que levaria essas almas ao céu. Ele contava que, em sua experiência, a maior dor das almas no purgatório não era o sofrimento em si, mas a consciência de que poderiam ter amado mais. De que poderiam ter sido mais generosas, mais fiéis, mais santas. Era a dor da oportunidade perdida, a dor da imperfeição que as impedia de desfrutar da presença divina. E essa dor, explicava André, era intensificada pela certeza do amor de Deus, que elas sentiam de forma avassaladora, mesmo na purificação. A mensagem de André era clara. O purgatório é um testemunho da justiça e da misericórdia de Deus. Justiça, porque nenhuma alma impura pode entrar na presença de um Deus infinitamente santo. Misericórdia, porque Deus oferece a todas as almas a chance de purificação, mesmo após a morte, antes de acolhê-las em sua glória. Não é uma condenação, mas um processo de amor que prepara a alma para a união perfeita. Ele também enfatizava a importância da confissão frequente e da comunhão, explicando que esses sacramentos são portas abertas para a graça, meios pelos quais podemos purificar nossas almas ainda em vida, diminuindo ou até mesmo eliminando a necessidade de purificação após a morte. André, com sua voz agora mais firme, falava sobre a urgência da conversão, da mudança de vida, do abandono do pecado. Não esperem o último momento, ele clamava em suas homilias, os olhos fixos em sua congregação. Não adiem a santidade. Cada dia é uma chance de amar mais, de servir mais, de nos aproximarmos de Deus. As almas do purgatório anseiam por isso, e nós, os vivos, temos o poder de ajudá-las. André se tornou um testemunho vivo da realidade do purgatório e da importância da intercessão. Sua experiência, embora única e extraordinária, serviu para reacender a fé de muitos, para despertar consciências e para lembrar a todos que a vida terrena é um tempo de preparação para a eternidade. Ele não tinha medo da morte. Na verdade, ele a via com uma nova perspectiva, como a porta para a união plena com o amado. Seus últimos anos foram dedicados a essa missão. Ele escrevia, pregava e aconselhava, sempre com a mesma paixão e o mesmo propósito: alertar sobre a realidade do purgatório e a necessidade da oração pelas almas. Ele sabia que sua experiência não era para gerar pânico, mas para inspirar amor, para fortalecer a fé na misericórdia de Deus e para incentivar a caridade para com os que nos precederam na jornada eterna. A história de André nos convida a uma reflexão profunda. Se um homem viu o purgatório por 3 horas e sentiu a urgência de nos avisar, o que isso significa para nós? Significa que a vida é um dom precioso, um tempo de graça para nos prepararmos para o encontro com Deus. Significa que nossas ações, nossas orações, nossos sacrifícios têm um peso eterno, não apenas para nossa própria alma, mas também para as almas que aguardam a libertação. A mensagem de André ecoa através do tempo. Orem. Orem sem cessar pelas almas do purgatório. Elas precisam de vocês. E vocês, ao orarem por elas, estão construindo seu próprio caminho para o céu. Que a história de André, o padre que viu o purgatório,
Nos inspire a viver com maior fé, esperança e caridade, preparando-nos para a eternidade e intercedendo por aqueles que, na espera, anseiam pela luz. Se você foi tocado por esta história, se a mensagem de André ressoou em seu coração, saiba que esta é uma oportunidade para aprofundar sua fé e sua compreensão sobre os mistérios da vida após a morte. Clique no botão de inscrição, junte-se à nossa comunidade de fé e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas revelações espirituais. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, para que a luz da verdade possa alcançar mais corações e despertar esperança em um mundo que tanto precisa. E lembre-se, cada oração importa, cada ato de amor tem um eco na eternidade. O purgatório é real, e a intercessão é um ato de amor divino. Que a paz de Cristo esteja convosco. A história de André é um chamado à ação, um lembrete vívido de que a nossa fé não é uma abstração distante, mas uma realidade palpável que se estende para além dos limites da nossa existência terrena. É um convite a olhar para o purgatório não como um lugar de terror insuportável, mas como um estágio de purificação amorosa, um banho de fogo que prepara a alma para a intimidade perfeita com Deus. As visões de André, por mais intensas e assustadoras que tenham sido, sempre foram permeadas pela certeza da misericórdia divina. Ele não via condenação, mas sim um processo necessário, um último polimento antes de a joia preciosa ser apresentada ao seu Criador. Para André, o purgatório era a sala de espera do céu, onde as almas, conscientes de suas imperfeições, ardiam em um desejo inextinguível pela presença divina. Ele descrevia a dor não como um castigo aleatório, mas como a dor da saudade, a angústia de não estar ainda em plena comunhão com aquele que é o amor supremo. Essa dor, paradoxalmente, era também um consolo, pois cada sofrimento purificava e aproximava a alma da sua morada eterna. Ele insistia que a maior consolação para essas almas não eram apenas as orações, mas a consciência de que estavam no caminho certo, que a libertação era inevitável. Essa compreensão aprofundada do purgatório, fruto da sua experiência única, levou André a reformular muitas de suas pregações. Ele começou a enfatizar não apenas a justiça de Deus, mas, sobretudo, a sua infinita bondade e paciência. Se Deus permitia tal purificação, era porque ele amava essas almas tão intensamente que não poderia concebê-las em sua presença com a menor mancha de pecado. A purificação era um ato de amor, não de vingança. Ele costumava contar a parábola do ourives. Imaginem um ourives que purifica o ouro. Ele o coloca no fogo, não para destruí-lo, mas para remover todas as impurezas. O ouro, no cadinho, sofre o calor intenso, mas sabe que esse sofrimento é para torná-lo mais puro, mais brilhante, digno de ser uma joia na coroa de um rei. Assim é a alma no purgatório. Ela sofre o fogo do amor divino, que queima o que é imperfeito, para que possa brilhar com a glória de Deus. André também se dedicou a desmistificar a ideia de que o purgatório era um inferno temporário. Ele argumentava que, embora a dor fosse real, a esperança e a certeza da salvação eram ainda mais reais. As almas no purgatório não estavam abandonadas, estavam sob o olhar amoroso de Deus, aguardando o momento de sua plena união. O que lhes faltava era a impecabilidade, a pureza completa para suportar a plenitude da glória divina. Sua vivência o fez perceber a intrínseca conexão entre a igreja militante, nós, na terra, a igreja padecente, as almas no purgatório, e a igreja triunfante, os santos no céu. Ele via essa conexão como um fluxo contínuo de amor e intercessão. Nós, na terra, podemos interceder pelas almas do purgatório, e elas, uma vez no céu, intercedem por nós. É uma via de mão dupla, um elo inquebrável de caridade que transcende a barreira da morte. Ele chamava isso de solidariedade cósmica do amor. Essa solidariedade era o cerne de sua mensagem. André passou a organizar missas e grupos de oração dedicados especificamente às almas do purgatório. Ele incentivava as pessoas a oferecerem seus sacrifícios diários, suas pequenas renúncias, suas orações e até mesmo suas indulgências por essas almas. Ele dizia: cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada ato de caridade oferecido pelas almas do purgatório é como uma gota de orvalho refrescante em seu fogo purificador, um sopro do Espírito Santo que as impulsiona para a luz. Ele também abordava a questão do tempo. Muitos se perguntavam quanto tempo uma alma permaneceria no purgatório.
André, com a sabedoria de sua experiência, respondia que o tempo, como conhecemos, é uma dimensão terrena. No purgatório, o que importa não é a duração cronológica, mas a intensidade da purificação e a prontidão da alma. Uma alma pode passar um instante que, em termos de sofrimento purificador, pode equivaler a séculos terrenos. Ou pode passar um tempo que, pela intercessão e pela graça divina, é abreviado. O importante não é o quanto, mas o para quê. Sua pregação se tornou um farol para muitos que antes tinham uma visão distorcida ou temerosa do purgatório. Ele ensinava que a melhor forma de evitar um longo tempo de purificação era viver uma vida de santidade aqui na Terra, buscando a confissão frequente, a Eucaristia, as obras de caridade e uma vida de oração contínua. Cada pecado perdoado aqui, ele afirmava, é uma mancha menos para ser queimada lá. Cada ato de amor é um mérito que encurta o caminho. André também falava sobre a importância da missa pelos defuntos. Ele via a Santa Missa como o maior ato de caridade que se podia oferecer por uma alma no purgatório, pois é a renovação incruenta do sacrifício de Cristo, que tem o poder de redimir e purificar. Quando vocês participam de uma missa por um falecido, ele explicava, estão unindo seus corações ao próprio Cristo, oferecendo a ele o mesmo sacrifício que ele ofereceu na cruz, em favor daquela alma. Não há presente maior, não há intercessão mais poderosa. Ele trazia exemplos práticos. Quantas vezes nos preocupamos em deixar uma herança material para nossos entes queridos? Mas qual herança é mais valiosa do que a herança espiritual? Deixemos para eles um legado de orações, de missas, de sacrifícios. Essa é a verdadeira riqueza que os acompanhará para a eternidade. A influência de André se estendeu para além de sua diocese. Padres de outras regiões o procuravam para ouvir seus conselhos e aprender com sua experiência. Ele se tornou uma voz respeitada na Igreja, não por qualquer título ou honra, mas pela profundidade de sua fé e pela autenticidade de seu testemunho. Sua história era contada e recontada, inspirando milhares a reconsiderar sua relação com a vida após a morte, mais importante, com a vida presente. Ele deixou claro que a reflexão sobre o purgatório não deveria gerar medo paralisante, mas sim um santo temor a Deus, que nos impulsiona a amar mais, a perdoar mais, a servir mais. A urgência que ele sentiu ao retornar de sua experiência não era para assustar, mas para despertar. Despertar para a realidade de que cada dia é uma oportunidade de crescimento espiritual, de purificação, de preparação para o encontro final. André, o padre que viu o purgatório, viveu seus últimos dias com uma serenidade profunda. Ele sabia que sua missão estava cumprida. Sua vida foi um testemunho vivo da misericórdia divina e da interconexão de todas as almas em Cristo. No leito de morte, cercado por seus irmãos de sacerdócio e fiéis que o amavam, ele sussurrou suas últimas palavras, um eco de sua vida: não se esqueçam das almas. Elas esperam por vocês. E o amor nunca falha. Sua partida foi para muitos um momento de tristeza, mas também de profunda esperança. Eles sabiam que André, agora purificado e glorificado, estava intercedendo por eles do céu. Assim como ele havia ensinado a interceder pelos outros. A chama que ele acendeu em tantos corações continuou a arder, um farol de fé e caridade que transcende o tempo e o espaço. A história de André é um convite a olhar para a eternidade com os olhos da fé, a entender que a vida terrena é apenas o prelúdio de uma existência muito maior. É um chamado a viver cada dia com propósito, com amor, com a consciência de que nossas ações têm um impacto eterno. Que a mensagem de André nos inspire a sermos mais caridosos, mais orantes, mais conscientes da nossa própria jornada espiritual e da jornada daqueles que nos precederam. Que possamos, através de nossas orações e sacrifícios, ser pontes de luz para as almas que anseiam pela plenitude da visão de Deus. E que, ao fazê-lo, estejamos também construindo nosso próprio caminho para a glória eterna, onde o amor de Deus brilhará em sua plenitude, para sempre.